Olá, aluno! Estamos de volta. E aí, você pensou na resposta da questão que eu deixei na aula anterior? Vamos lá? A pergunta era: em uma organização, o sistema de autoridade resulta na distribuição do poder na estrutura organizacional. É correto afirmar que existem dois tipos de autoridade nas organizações, que são: se você assinalou a alternativa C, a autoridade formal e informal, parabéns, você acertou essa questão. Era uma questão que estava bem fácil, né? Continuando então a nossa discussão sobre a estrutura das organizações e esses sistemas que compõem essa estrutura, relembrando que nós já falamos de dois sistemas, o sistema de responsabilidade e o sistema de autoridade. Existe um terceiro sistema muito importante para as organizações. Vocês vão entender ao longo do nosso estudo por que ele é tão importante. Lembra que a gente tem falado que as organizações devem ser vistas como partes que compõem um todo, que as organizações são engrenagens, as organizações são sistemas onde cada parte deve funcionar de maneira correta, de maneira adequada, para que no final você tenha um conjunto em sintonia, em funcionamento perfeito. Se uma das partes dessa engrenagem, chamada organização, não estiver funcionando de forma correta, todos os demais sistemas da organização serão impactados. E ora, uma das melhores maneiras que a gente tem de fazer com que a organização, essas partes da organização se encaixem e entreguem um resultado de maneira correta, é através da integração entre essas partes. E sabe qual é um dos elementos mais importantes na integração entre essas partes? É o sistema de comunicação organizacional. Uma das principais funções da comunicação dentro das organizações é integrar todas estas partes, é criar uma rede de comunicação que permita o funcionamento de todos os setores de forma integrada e eficaz. E sabe qual que é um lado triste quando a gente fala do sistema de informações? Normalmente a comunicação é muito negligenciada dentro das empresas. Muitas empresas não executam as suas atividades de comunicação de forma estratégica, dada a devida importância desse sistema. Por isso que muitas vezes o erro poderia ter sido evitado com uma simples comunicação, porque o principal papel da comunicação organizacional é integrar as partes e permitir que essas partes funcionem de maneira alinhada, de maneira sinérgica. Quando a gente fala do sistema de informação dentro das organizações, é importante que a comunicação seja eficiente e eficaz. E aí você se pergunta: ora, professor, como desenvolver uma comunicação eficiente e eficaz dentro da minha empresa? Conheça para quem você está se comunicando. Utilize os canais de comunicação corretos. Utilize a mensagem correta, a linguagem correta. Se faça ser entendido. Esse é o ponto de partida para uma comunicação eficiente e eficaz dentro da sua empresa. Só que existe um ponto que a gente precisa ter bastante atenção quando nós falamos da comunicação dentro das organizações. Nem toda troca de mensagem, nem toda comunicação, ela é feita de maneira oficial. Ela vem dos canais oficiais de comunicação. E aí a gente fala como uma troca de mensagens, um diálogo, uma mensagem é compartilhada fora dos canais oficiais de comunicação da empresa, a gente está falando do surgimento de uma comunicação informal dentro da empresa. Então existem dois modelos de comunicação dentro da empresa. Vejam aqui no nosso material quais são esses modelos. É o modelo de comunicação formal e o modelo de comunicação informal. Qual a diferença entre esses modelos? A comunicação formal é aquela que parte efetivamente dos níveis hierárquicos da organização. É a comunicação que é registrada, é a comunicação que deve ser amplamente compartilhada com todos da organização. Por se tratar de uma comunicação formal, ela é um modelo, uma mensagem mais fácil de ser controlada e de se mensurar as reações das pessoas que recebem essa mensagem. A comunicação informal, por outro lado, é
aquela mensagem que surge espontaneamente entre as pessoas. Ela não parte dos níveis hierárquicos mais altos, ela não está registrada, ela não está exposta claramente na organização. A comunicação informal, ela tem uma dificuldade maior de ser controlada. Mas as pessoas responsáveis pela comunicação dentro da empresa devem obrigatoriamente acompanhar esses processos de comunicação informal. Porque a comunicação informal, quando ela sai do controle da organização, ela dá origem ao que a gente chama de rádio peão. E muitas vezes as mensagens da rádio peão são entendidas de formas distorcidas, geram reações negativas nos colaboradores. Então a comunicação é um elemento muito importante dentro das empresas. Ainda que muitas vezes feita de forma despreparada ou por pessoas que não estão preparadas para isso, é importante que na gestão moderna as organizações se atentem a esse elemento. Ele é um sistema que compõe a estrutura organizacional. Quando falamos ainda de comunicação, nós temos que ter em mente que a comunicação pode acontecer em diferentes níveis organizacionais. Olha aqui nossa figura, como ela mostra e deixa claro para a gente os sentidos em que a comunicação pode acontecer. Aqui nós temos um nível vertical, quando a comunicação ela surge de diferentes níveis. Olha o que a figura mostra para a gente. Um nível passa a comunicação para outros níveis organizacionais. E isso não está ligado à hierarquia. Tá? Isso aqui pode ser um nível mais alto se comunicando com alguns níveis subordinados, como pode ser também um nível subordinado que está levando uma informação, uma mensagem a níveis mais elevados. Então, o fato da comunicação ser vertical não significa que ela só aconteça de cima para baixo da organização. A comunicação vertical quer dizer que ela está acontecendo em diferentes níveis organizacionais. Agora, a comunicação horizontal, ela significa que a comunicação está acontecendo em mesmo nível, né? Ela não está acontecendo em níveis diferentes. Não importa em qual nível a comunicação aconteça, não importa se ela é horizontal, se ela é vertical ou se ela é transversal. Né? Uma comunicação transversal é uma comunicação que vai cruzando diferentes níveis organizacionais. Não importa. Importa que a comunicação seja eficiente e eficaz. E como que você vai ter controle sobre isso? Mensurando a reação das pessoas à mensagem. É o que a gente chama de feedback. Qual é a reação do receptor da mensagem ao recebê-la? Como ele reage? Ele entendeu? Ele está apresentando o resultado esperado? É isso que a gente tem que estar atento. Não qual é o nível da comunicação, mas sim se ela está trazendo os resultados esperados. Por quê? A comunicação ela vai gerar uma série de influências na estrutura organizacional. É importante saber que quanto mais alto o nível hierárquico, e agora sim nós estamos falando de hierarquia organizacional, quanto mais alto o nível hierárquico, maior a influência que a comunicação vai gerar na equipe. É claro, a mensagem de um diretor, a mensagem de um presidente, ela vai despender mais atenção, as pessoas vão dar mais atenção, as pessoas vão estar mais atentas. Isso quer dizer, ela tem um poder de influência e de mudança maior nos processos organizacionais. Aqui, ó, no nosso material, a gente deixa isso bem claro. Quanto mais alto o nível hierárquico, maior a influência organizacional. E aí a gente está falando de 3 níveis em que essa influência pode acontecer. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Tá? Quem é esse nível estratégico? É o topo da minha pirâmide organizacional. É onde estão os diretores, os presidentes, os CEOs da organização. Eu tenho também um nível tático, meio da minha pirâmide, que é onde estão os gerentes de área, os coordenadores de área. E na base da pirâmide está o nível operacional, que vão executar as atividades organizacionais. Percebam que nós temos 3 níveis organizacionais distintos. Claro, quanto maior o nível hierárquico, maior a influência. Mas essas influências entre os níveis, elas devem acontecer de maneira convergente. O que é convergir? São influências que vão ter que se encontrar. Se essas influências não se encontram em prol de um objetivo único, surgem os conflitos organizacionais, os conflitos de interesse dentro da organização.
Então, diferente de como essas influências vão acontecer na organização, é muito importante que cada um reconheça a sua função, reconheça o seu papel dentro dessa pirâmide organizacional, para que todas essas discussões, tudo isso que a gente tem discutido do sistema de autoridade, de responsabilidade e de comunicação, se encontrem. Nós temos dois caminhos que essas influências podem seguir: os convergentes e os divergentes. O que é o convergente? As diferenças se encontram e ali existe um alinhamento, existe a chegada a um senso comum para os trabalhos organizacionais continuarem. Quando elas são divergentes, quer dizer que não há um senso comum entre as influências. E aí podem surgir e surgem os conflitos organizacionais. Quando esses elementos são divergentes, os problemas organizacionais são seríssimos. Então é muito comum a gente encontrar empresas que estão em crise, que estão em problema, por quê? Justamente essas influências não se encontram e as pessoas não sabem qual caminho seguir, como executar as suas atividades. Se a gente está falando que é muito importante que as pessoas reconheçam o seu papel dentro da organização, vamos entender o que é o nível estratégico, tático e operacional? Veja o nosso material. Planejamento estratégico é o planejamento gerencial, é o rumo a ser seguido pela empresa. É onde a empresa quer chegar. Então, lá no planejamento estratégico, a gente define minhas metas, os meus objetivos, minhas taxas de crescimento. O planejamento tático, que é o meio da minha pirâmide, né? A gente tem por finalidade otimizar uma área do resultado, ou seja, planejamento tático é como cada área vai funcionar, cada área vai trabalhar para atingir aquela meta, aqueles objetivos que foram previstos no planejamento estratégico. E o planejamento operacional, a base da nossa pirâmide organizacional, ela vai discutir como executar as ações previstas no planejamento tático. Percebam então a importância de alinhar-se esses três planejamentos, esses três níveis da nossa pirâmide. Porque as metas são definidas no topo da pirâmide, mas eu só vou conseguir atingir as metas se o meio da minha pirâmide, o planejamento tático, desenvolver bem as ações e o nível operacional executar essas ações de maneiras adequadas. E dentro das organizações, principalmente quando a gente fala em níveis tático e operacional, existem as áreas organizacionais. Lembra que a gente falou lá no sistema de responsabilidade da departamentalização? Então existem esses departamentos organizacionais. Esses departamentos organizacionais podem ser definidos em duas classificações. Vejam, são os departamentos funcionais e os departamentos meio e fim. Então nós temos as classificações funcionais, são as funções, a execução das funções, e os departamentos meio e fim. Tá? Quando a gente fala dessas áreas, desses departamentos, nós precisamos entender que não existe um departamento por seu meio menos importante que o departamento fim. Departamentos fins é a razão de existir da empresa, é o que a empresa vai entregar para o mercado. E departamentos meios é o caminho, né, o suporte que a empresa precisa para chegar até o mercado. Ou seja, mais uma vez nós estamos falando de integração. Mas nós iremos discutir e nos aprofundar mais sobre essas áreas funcionais e as áreas fins e as áreas meios na nossa próxima aula. Por enquanto, vamos praticar um pouquinho? Vejam a questão. O processo decisório é complexo e envolve atividades que variam de acordo com o estilo do decisor, bem como das condições apresentadas durante o processo de tomada de decisão. Algumas etapas básicas podem ser citadas no processo, exceto alternativa A, identificação do problema, alternativa B, análise do problema, delimitação e abrangência, alternativa C, identificação das causas, alternativa D, identificação do culpado pelo erro, ou alternativa E, avaliação dos resultados. Você já sabe a resposta? Vai pensando que a gente volta já.